Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, nesta noite de 13 de junho de 2023, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema excesso legislativo penal. E para isso convidamos o professor universitário Dr. Sérgio Giacomi, que vai conversar bastante conosco sobre esse tema. Doutor Sérgio, em primeiro lugar, eu queria lhe agradecer pela disponibilidade de conversar conosco. Eu sei que seu tempo é extremamente corrido, ainda mais agora nesse período de final de semestre, com provas, aplicação, correção, devolução, diários, etc. É aquele momento mais crítico, não é? Talvez para os professores universitários. E ainda assim o senhor conseguiu abrir um espaço nessa sua apertada agenda para conversar conosco. Eu fico muito grato por isso. E como é a sua primeira participação no programa, tradicionalmente, nesse caso, a gente procura conhecer um pouquinho da pessoa do entrevistado, porque certamente a sua história de vida profissional vai inspirar algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Então, doutor Sérgio, por que o direito, por que a docência? Antes de mais nada, boa noite, professor Heraldo. E, assim, é um prazer, e quando você me convidou, me senti muito honrado e não tinha como recusar esse convite nesse programa que é tão difundido e que a gente conhece bem. O direito é uma paixão, né? Você também, que é da área, um grande professor, renomado, conhecido dentro da instituição Silma, que nós somos colegas, trabalhamos juntos, é uma paixão, como é que eu posso te falar? É um desejo de estudar, né? A forma como a sociedade se organiza, como se estabelece esses regramentos, até porque é isso que nos define enquanto sociedade, né? É isso que tira o império da lei, é o que nos tirou ali daquele primeiro momento do estado de natureza, né? E nos traz para o estado da sociedade civil, e que nos permite essa convivência harmônica, ao fim e ao cabo, o bem comum. E o direito está aí dentro dessa perspectiva. Então, é uma paixão. Eu sou egresso da Universidade Estadual do Maranhão, formei lá, faço parte da primeira turma de Direito da Universidade Estadual do Maranhão. Tenho a grata satisfação, além de ser seu colega lá na instituição da Universidade de Silma, a grata satisfação de trabalhar com outros colegas que já foram meus professores no passado, como o professor Marcelo Carvalho, que também é o atual coordenador do curso de Direito da Universidade Estadual. E é isso, estamos aí nessa luta que você tão bem conhece. Maravilha. Bom, doutor Sérgio, vamos então conversar sobre o tema excesso legislativo e penal. A proposta do programa Direito no Ar é levar o direito de forma descomplicada para aqueles que não são operadores do direito, embora, claro, boa parte da nossa audiência, talvez até a maior parte, seja de operadores do direito. Mas como é um programa na Rádio Timbira, embora ela esteja hoje também com vídeo, né, no Instagram, no Twitter, no YouTube, então não é nem mais uma rádio, é uma rádio que virou TV. Mas como ela atinge a boa parte da sociedade do Maranhão e de outros estados também, a ideia do programa é descomplicar o direito para essas pessoas que não são da área, porque para quem é da área fica fácil entender o que o senhor está falando. Mas para quem não é da área, como é que o senhor explicaria esse tema? Excesso legislativo penal. Olha, Heraldo, assim, traçando em simples palavras, o direito penal, no âmbito do direito, de um modo geral, ele é o ramo do direito que é mais agressivo, assim, vamos colocar dessa forma, né? É o ramo mais agressivo porque ele avança sobre a liberdade do cidadão. Né? Então, quando eventualmente a legislação penal, né, o ordenamento jurídico penal, ele é violado mediante a prática de uma conduta que está lá descrita, por exemplo, matar alguém, né, que é o crime de homicídio, né, provocar uma lesão corporal em alguém,
caluniar, injuriar alguém, que são crimes contra a honra. Então, sempre que o indivíduo, o cidadão, ele pratica uma conduta que é enquadrada em um modelo descrito nessa lei penal, tá? Ele viola a norma penal. E o Estado, né, nasce o que se chama, na comunidade acadêmica, do direito de punir. Né? Nasce o interesse da sociedade em aplicar a justa punição para aquele indivíduo que se comportou contrário às normas, o que se espera do comportamento em sociedade. Tá? Como tal, o direito penal, por ter essa natureza bastante agressiva de avançar sobre a liberdade do cidadão, ele deve ser sempre o último recurso a ser utilizado. Tá? Daí que você tem uma série de situações em que o cidadão comum ele pode incorrer, provocando ilícitos, né, se envolvendo em situações ilícitas, mas que vão incidir outros ramos do direito, como, por exemplo, o direito civil, o direito administrativo, né, o direito tributário. Então, quando você, dirigindo seu carro, você estaciona numa área proibida, você avança um sinal, tá? Você é apenado no âmbito administrativo, no Código de Trânsito Brasileiro. Você sofre uma multa. Quer dizer, é um ilícito? Sim, é um ilícito. Mas é um ilícito menos grave e que não vai chamar a baila, né? Não vai chamar a responsabilidade do direito penal nesse caso. Por quê? Exatamente porque o direito penal, por essa natureza agressiva que ele tem sobre a liberdade do cidadão, ele deve ser sempre o último ramo, ele deve ser relegado, né? Ele deve ser guardado apenas para aquelas situações de maior gravidade, apenas para aquelas condutas em que causam um dano maior, né? Como a gente acabou de citar agora há pouco, um homicídio, uma lesão corporal, né? Um crime patrimonial, pode ser um furto, roubo, e daí por diante. Perfeito. Bom, e essa afirmação de que, eu não sei se é uma afirmação, né, porque a proposta do tema foi sua, é uma indagação, é uma afirmação, há um excesso legislativo penal? Olha, Heraldo, assim, esse é um tema que desperta controvérsias, né? Então você tem aí os mais variados pontos de vista sobre essa questão, tá? Eu, particularmente, entendo, tá? Pelo que eu acompanho, por ser um profissional da área e pelo que eu vejo, tá? Eu entendo que sim, que há um excesso legislativo, tá? Em determinadas situações em que ocorrem determinados crimes em que geram um clamor popular, né? Ainda mais agora nesse tempo de mídia social, de redes sociais, tá? Você tem aquelas, né, levanta-se as chamadas hashtags e aquilo viraliza, ganha aí uma proporção aí que antes não existia. E o nosso poder legislativo, a União Federal, né, pela via do Congresso Nacional, que é quem tem a legitimidade para produzir leis penais, tá? Se sente compelido a dar uma resposta para essa sociedade que está ali no momento de comoção e, na maioria das vezes, essa resposta vem na forma de criação de novos crimes, tá? de novas condutas ali que são classificadas como crime. E isso termina levando o que se chama, né, no meio acadêmico, de inflação legislativa penal. Você tem aí uma inflação, você tem uma proliferação de leis penais que muitas das vezes nasce daquele momento de comoção popular. Tá? E aí você me pergunta, isso seria bom, Sérgio? Eu entendo que não, tá? Porque, por tudo que a gente acabou de falar, da natureza mais agressiva do direito penal, essa inflação legislativa, essa resposta imediata, ali usando como meio de responder àquela comoção social, criando mais leis penais, isso termina por fragilizar o próprio ordenamento. Tá? Então, eu entendo que sim, que nesse momento há uma inflação legislativa no campo do direito penal, tá? Que nasce muitas vezes de inopino, né? Que nasce muitas vezes de um momento de clamor social, e que isso termina não sendo positivo para o contexto aí dessa repressão que tem que haver, sim, tá? Mas entendo que, muitas das vezes, já existem leis, né? Muitas das situações que a gente analisa, existem leis, mas aí normalmente se propõe novos PLs, novos projetos de lei, ou para agravar aquela conduta, ou para criar uma conduta derivada daquela com uma pena mais grave,
tá? E isso termina incorrendo nessa proliferação de legislação penal, que, a meu ver, não é positivo. Perfeito. Só para que a nossa audiência, doutor Sérgio, consiga entender ainda com mais clareza, porque o senhor já foi extremamente didático, um exemplo disso poderia ser o feminicídio, por exemplo, porque nós já tínhamos o tipo penal do homicídio. E aí se criou um homicídio diferente, um homicídio especial, o homicídio da mulher praticado pelo homem, geralmente por razões emocionais e tal. Seria um exemplo? O senhor entende que seria desnecessário ou é um mau exemplo? Olha, veja bem, algumas situações eu entendo que são pertinentes, tá? Então, esse exemplo que você muito bem colocou, a questão do feminicídio, normalmente o que acontecia? É uma espécie de homicídio qualificado, né, que são aqueles homicídios que têm uma maior gravidade, que a pena, né, ela é aplicada de forma mais áspera, de forma mais grave, tá? Mas que normalmente, quando acontecia essa situação do assassinato de uma mulher por razões de gênero, enquadrava-se numa outra qualificadora que já existia, que se chamava motivo torpe, tá? Que também dava aquela mesma punição mais áspera, que é o que se espera desse tipo de conduta extremamente reprovável. Tá? Bom, entendeu-se ali em 2015, entendeu-se de acrescentar mais um inciso ali no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, que é o que se conhece como feminicídio. Tá? Nesse ponto, o legislador buscou trazer um recado, né? Trazer um recado, porque, na verdade, como eu te falei, sempre que acontecia esse tipo de situação, incorria no homicídio qualificado, mas por outra razão, outra nomenclatura, que seria o motivo torpe. Agora, né, criou-se a figura do feminicídio. A pena é a mesma, a natureza dentro do direito penal é um homicídio qualificado, que quer dizer, para quem está nos ouvindo, homicídio qualificado é aquele homicídio que é mais grave por determinadas circunstâncias ou determinada motivação, tá? Então, o legislador, nesse caso, buscou a trazer aí um recado pela via do direito penal. Nesse ponto especificamente, eu acho que foi positivo. Eu acho que foi positivo por quê? Porque a gente tem um nicho da sociedade, tá? De pessoas ali que se encontram numa situação de vulnerabilidade, historicamente falando, tá? Que merecia uma proteção mais firme do Estado. Então, nesse ponto, eu acho que veio em boa hora essa norma, essa alteração do Código Penal, em que pese, repito, tá? Do ponto de vista prático, as consequências jurídicas permaneceram basicamente porque já havia outras formas de qualificar esse tipo de homicídio, só que por outras razões. Agora, a partir de 2015, pela nomenclatura do feminicídio. Nesse ponto, eu entendi que foi, sim, positivo. Tá. Eu concordo também que tenha sido extremamente positivo, até para marcar a conduta, né? E trazer essa discussão, enfim. Agora, doutor Sérgio, é porque me faltam exemplos mesmo, porque é uma área onde eu não milito, né? Infelizmente, eu milito mais no direito civil, no processo civil, no direito administrativo, na teoria geral do processo, mas direito penal e processo penal. Eu até brinco com amigos, familiares, eu digo assim, olha, se você for preso, a única coisa que eu vou saber fazer é te levar café e cigarro na delegacia. E talvez eu nem encontre a delegacia, porque eu nem saiba onde é que fica, porque eu não atuo na área, não sei nada da área. Mas, doutor Sérgio, teria algum exemplo em que a gente poderia dizer assim, olha, foi totalmente desnecessário criar isso aqui, porque já existia, já estava bem regulamentado na lei, já estava bem claro, bem específico, e pior, eu vou emendar uma segunda pergunta na primeira. Não haveria o risco até de um bom advogado criminalista, como é o seu caso, por exemplo, de tantos outros, de até dizer o seguinte: já que criaram agora esse tipo específico, então é porque não tinha antes. Então, alguém que foi condenado poderia até conseguir uma revisão criminal. Eu posso estar falando aqui uma grande bobagem. Então, Sérgio, me desculpe, mas é como eu disse, por não conhecer realmente o assunto. Sim, vamos lá. A sua pergunta é interessantíssima, tá? É modéstia sua que você, como um grande jurista, pode não militar na área, mas você tem conhecimento, tanto tem que fez uma pergunta extremamente pertinente. Tá? Então, vou dividir a sua pergunta aqui em dois momentos. Então, por exemplo, a gente poderia colocar a primeira situação. Um exemplo, a lei de crimes ambientais. Tá? Então, assim, você tem aquela questão de maus tratos,
né, de violência contra os animais, você já tinha um tipo penal, né, um artigo específico ali da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que já previa uma determinada pena para quem maltratar, né, ou mesmo viesse a matar os animais, né, esses pets, né, esses animais de estimação que vivem junto com a gente aí no dia a dia. Tá? Então, houve uma reforma, tá? E acrescentou-se e aumentou-se a pena, salvo engano, agora em termos de 2 a 5 anos, no caso de gatos e cães. Tá? Então, assim, no meu entender, penso eu que a norma que já existia já seria suficiente, só que criou-se aí uma qualificadora, aumentou-se a pena, especificamente aí no que toca a questão dos cães e gatos, tá? O que tornou mais gravosa. Entendo eu que até de meio que desproporcional. Mas, enfim, isso cabe, né, visões contrárias aí, é o entendimento que eu tenho nessa perspectiva. Esse é o primeiro ponto da sua pergunta. O segundo ponto, a questão da revisão criminal. A revisão criminal, ela é um instituto jurídico, ela é uma ação autônoma, tá? Que seria mais ou menos, que é equivalente, né, da sua área lá do direito civil, à ação rescisória. Então, para que ela se presta? Exatamente para desconstituir, né? Ou seja, para o nosso ouvinte, o que seria desconstituir? Para eliminar, para encerrar uma eventual condenação que já transitou em julgado. Né? O que seria o trânsito em julgado para o direito? É aquela condenação que não cabe mais recurso, que não tem mais meios recursais para você tentar impugnar, para você tentar rebater aquela decisão. Então, diante dessa questão de tornar mais gravosa uma conduta, seria possível aí uma revisão criminal? Bom, desde que seja para facilitar, para favorecer a vida do réu, eventualmente condenado, tá? Vamos pensar na seguinte perspectiva, numa possibilidade de melhora, uma nova lei que venha melhorar a vida do réu, sem dúvida nenhuma, sempre é possível. Tá? Você não pode usar a revisão criminal em favor do Estado, para piorar a vida do réu, mas em uma situação em que traga algum tipo de melhora para a vida dele, dentro das balizas que o Código de Processo Penal indica, sem dúvida nenhuma. Perfeitamente possível. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Sérgio Giacomi, professor universitário da área do direito penal, do processo penal, que está conversando conosco sobre o tema excesso legislativo penal. O senhor deu como exemplo, doutor Sérgio, os crimes ambientais. E eu lembro que já vi várias vezes comentários do tipo: a lei dos crimes ambientais, ela pune alguns crimes dessa natureza de forma até mais grave, né, mais dura do que alguns crimes contra o patrimônio, contra o ser humano e tal. Isso é verdade ou isso é um mito, doutor Sérgio? Situações, sim. Em algumas situações, sim. Como eu te falei, né? Então, quando você tem essa questão, por exemplo, da morte, né? Dos maus tratos de cães e gatos, por exemplo, tá? Isso, a pena fica, às vezes, mais grave do que determinados crimes patrimoniais, não tenha dúvida. Tá? Determinadas, por exemplo, modalidades de apropriação indébita. Tá? Então, assim, em alguns pontos, sem dúvida, fica bem mais gravoso, sim. Tá? Não são todos os tipos penais que se encontram lá, mas em alguns, sim. Eu entendo que sim. Tá. Como é que surgiu o seu interesse por esse tema? Foi só por causa da docência ou teve alguma situação prática que lhe levou a discutir esse tema? Especificamente a questão da inflação legislativa. Isso. Professor, veja bem, é porque exatamente por militarmos nessa área, né, por trabalharmos ali na docência nessa área, então a gente sempre acompanha aí toda a dinâmica que vem ocorrendo, tá, da movimentação, principalmente do Poder Legislativo. E aí é natural que a gente termine, né, acompanhando todo esse movimento aí do nosso Congresso Nacional e dentro dessa situação. Então, como eu te falei, eu entendo que é preocupante, tá? Eu entendo que o direito penal ele não pode ser, né, uma panaceia, né, aquele remédio que serve para tudo, né, todos os males da sociedade não dá para se resolver pela via do direito penal. Tá? Até porque, como a gente vem comentando, pela extrema gravidade dele, pela extrema agressividade sobre a liberdade do cidadão, tá? Ele tem que ser sempre, é o que se chama de última ratio, né? É uma expressão em latim que quer dizer a última razão.
tem que ser o último recurso a ser utilizado, tá? Então, diante disso, e por militarmos e trabalharmos nessa área, isso se torna aí uma questão preocupante. Para quem acompanha, né, essa atual situação, é muito preocupante, sim. Tá? Sem dúvida. Bom, o senhor mesmo deixou claro, doutor Sérgio, no início da entrevista, de que é uma questão polêmica, né? Para alguns há um excesso, para outros não há, pelo contrário, né? Enfim, mas eu particularmente eu tenho um pensamento não formado em relação a esse ponto, porque eu não estudo isso, mas de um modo geral, eu entendo que o ser humano ele tem uma tendência a resolver os problemas não combatendo a causa, e sim os efeitos, né? Então, por exemplo, o senhor disse muito bem, tem um crime importante que é divulgado pela mídia, gera uma comoção social, e aí alguém vai e diz assim: ah, a solução então é aumentar a pena para esse crime e tal. Só que isso não vai resolver a causa, né? O que levou aquele crime a ser cometido nem vai impedir que ele seja cometido outras vezes. Quer dizer, ninguém procura estudar a causa e sim o efeito. E aí eu uso um exemplo bem absurdo, mas para ilustrar o meu pensamento, que é o seguinte: imaginemos que a gente vá a um médico e diga a ele: doutor, olha, estou com uma dor aqui nesse braço e tal. E ao invés do médico dizer: ah, vamos investigar a origem dessa dor, para combater lá a causa, né? Ele diga: não, corta o braço fora que para de doer e tal. Então, é mais ou menos isso que acontece com o direito penal, doutor Sérgio? Você foi cirúrgico, é exatamente isso, tá? Basta pegarmos, ainda ontem mesmo, tá? Você falando aí, me veio na lembrança, ontem eu tava acompanhando aqui um documentário, tá? Documentário no National Geographic, que diz A Queda, trata sobre a história de alguns poderosos chefões, né, do narcotráfico que terminaram sendo apanhados e tal. E aí você vê toda... E uma coisa comum, tá? Claro, você tem as exceções, mas uma coisa comum é sempre a origem desse pessoal. E aí você falou, me lembrei do documentário, assim, uma origem extremamente humilde, muito pobre, de regiões assim extremamente desassistidas, carente, tá? E o Estado, ele não leva a saúde, ele não leva a educação, ele não está presente ali na segurança, tá? Então, quando esse pessoal eles só tomam conhecimento do Estado quando vai o braço armado do Estado. E é como você foi perfeito, é uma medida transitória, paliativa, que se você não atuar na causa, se você não atuar ali na mola propulsora daquela criminalidade, tá? Dando melhores condições de vida para aquele indivíduo, dando saúde, dando educação, para que ele se sinta ali acolhido, para que ele se sinta membro de uma sociedade organizada que lhe coloca oportunidades, a maioria das vezes o sujeito ele vai pegar uma arma, aquilo vai empoderar ele e vai partir para a criminalidade. É aquela história, né? Se não me dá, eu tomo. Isso não é justificativa. Tá? Isso não é justificativa por quê? Porque a pobreza ela não é causa de criminalidade. Não é porque o sujeito é pobre que necessariamente ele vai ingressar. Muito pelo contrário, isso não é justificativa. Mas, se nós olharmos, muitas dessas pessoas que ingressaram ali naquela vida criminosa tiveram uma vida extremamente desassistida lá atrás. E o Estado não cuida disso. Tá? Então, quando essas pessoas tomam conhecimento do Estado, é normalmente aquele braço armado que entra ali em situações de guerra, em operações, e que muitas das vezes, como você falou, tá? Aquilo ali não vai resolver, porque o sujeito ali, você prende um, nasce outro, vem outro, e ali, aquilo ali é uma peça que vem sendo reposta de forma constante. Tá? E o simples fato de você colocar, levar o endurecimento da pena ali no papel, sem que haja, tá, medidas de políticas sociais paralelas a isso, tá, entendo eu também que é infrutífero. Tá? É aquela história que você fica girando em torno do próprio eixo, sem efetivamente chegar a uma resolução. Perfeito, sua colocação foi cirúrgica, é isso aí mesmo. E a sua análise me parece também extremamente adequada, porque me fez lembrar de um outro detalhe. A partir do momento que o cidadão de bem, né, o cidadão correto, que independentemente da classe econômica dele, mas ele acha que as coisas
têm que ser feitas da forma correta e tal, ele vê esse tipo de situação e vê que não tem uma resposta adequada do Estado, o que que ele resolve fazer? Justiça com as próprias mãos, né? Os linchamentos, a gente tem percebido assim um aumento desse tipo de situação, né? Agressões a ladrões na rua, às vezes até com a morte dessas pessoas, que também não é uma solução, não é, doutor Sérgio? Exatamente, perfeito. Exatamente. Não é a solução, mas o cidadão médio, né, o homem médio ali, ele se sente desassistido e olha e não vê saída. Tá? E aí é como você bem colocou. E é esse o perigo, tá? de você, dessa ausência, tá? Reiterada do Estado, dessa falta de assistência. O indivíduo, o homem médio, ele se sente completamente desprotegido até que chega uma hora que ele vai tomar a lei nas próprias mãos, né? E aí vai exercer de forma arbitrária as próprias razões, né? É o que você bem conhece, que a gente chama de autotutela, né? O sujeito fazer justiça pelas próprias mãos. E aí a gente chega num ponto em que a sociedade fatalmente não vai resistir a esse tipo de situação, porque você termina desintegrando ali o tecido social. Tá? Se todo mundo for querer resolver suas querelas, suas pendências, né, a bala, né, aí não dá. Né? Aí a sociedade desmorona. Tá? Perfeito. Estamos conversando com o professor universitário Dr. Sérgio Giacomi sobre excesso legislativo penal. Doutor Sérgio, este programa, o Direito no Ar, quando ele foi criado, inicialmente foi em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão. E à época das primeiras reuniões para formatar o programa e tal, eu lembro bem que o presidente da associação, o nosso querido amigo e professor universitário também, Dr. Eulidice Cantanhede, ele dizia o seguinte: Geraldo, uma das intenções da gente fazer esse programa em parceria com a Timbira é acabar com alguns mitos que existem na sociedade. Por exemplo, a polícia prende e a justiça solta. Né? O que o senhor pensa sobre isso, doutor Sérgio? Olha, veja bem, Araldo, essa é uma questão que tem que ser analisada, penso eu, que nós não podemos analisar ela de forma binária. Né? Você não tem ali um braço do Estado que é muito bom, muito eficiente, o outro braço que está ali para sabotar. Não é isso. Tá? A gente tem aí a atuação correta da grande maioria dos juízes, assim como da grande maioria dos policiais. Tá? Nós temos casos, situações em que de fato, né, há até por uma linha um pouco mais garantista, né, em que há um afrouxamento maior, tá? Mas eu não acredito que seja necessariamente desse ponto de vista, nessa narrativa que se coloca. Tá? Porque o que se coloca normalmente é uma situação binária. Né? Não, aqui a polícia sempre prende, dando aquela ideia que a polícia sempre faz o trabalho correto e o judiciário sempre está lá para soltar. E não é assim. Né? A gente tem um judiciário que é muito atuante, um juiz extremamente correto, da mesma forma que temos bons policiais, tenho vários alunos policiais, pessoas assim fantásticas que são corretíssimas e que estão ali na lida do dia a dia, arriscando suas vidas pela sociedade, fazendo o seu trabalho. Tá? Eu acho que são segmentos distintos e que, claro, pode haver excessos aí de ambos os lados, né? Omissões, sim, mas acredito eu que são casos pontuais. Né? E aí é aquela coisa, você tem as instâncias recursais exatamente para você exercer o que se chama de duplo grau de jurisdição. Né? Se estivermos aí no âmbito em que o Ministério Público seja titular da ação penal, ele tem meios ali, né, meios recursais, para buscar combater aquela decisão que ele julgue que eventualmente não seja correta tomada no caso concreto. Perfeito. Bom, doutor Sérgio, o senhor falou mais de uma vez, corretamente, de que essas medidas legislativas, normalmente elas são adotadas para dar uma resposta ao clamor da sociedade, né? A sociedade se interessa pelo crime do momento, crime que está na mídia lá, e exige uma resposta, e a resposta é essa: vamos fazer uma nova lei e tal.
Mas, de fato, doutor Sérgio, eu acho que o problema mais grave do direito penal seria não o excesso legislativo, não essa resposta só para, vamos assim dizer, para agradar ou para acalmar a sociedade. Eu acho que o maior problema do direito penal é a impunidade. São os crimes que não são divulgados, que não são equacionados, que ninguém é punido. Seria isso mesmo, doutor Sérgio? Mais uma vez, você foi cirúrgico. Mas aí a gente pode fazer um link, exatamente com essas duas questões, impunidade e excesso legislativo. Exatamente isso. Há um filósofo no direito, Cesare Beccaria, escreveu até uma obra dos delitos e das penas, que é muito conhecido ali nos primeiros períodos do curso de direito, tá? Em que ele trabalha justamente a questão da efetividade da norma penal, ou seja, a certeza da punição, ela é bem mais eficaz do que uma proliferação de leis penais ou até do enrijecimento penal, né, porque ele era um filósofo ali que combateu muito a questão daquelas penas cruéis, penas violentas, né, que se aplicava ali no, na época do... Me foge o nome aqui agora. Na época do Estado... Me fugiu o nome aqui agora. Enfim, então, como que acontece? Esse filósofo, ele era extremamente crítico disso, tá? E ele trabalhava exatamente essa questão da efetividade. Portanto, essa inflação legislativa, ela muitas das vezes, como a gente falou agora há pouco, é para dar uma resposta à sociedade, mas que seria muito mais proveitoso, seria muito mais profícuo para a sociedade você ter a efetiva aplicação daquela norma que já existe, né? Ali, porque isso, sim, gera no espírito do indivíduo, né, um receio maior de violar a lei penal, porque ele sabe que ele pode ter uma resposta efetiva. Muito mais do que você ter uma proliferação legislativa e você não vai ter ali a chance de punição é mínima, é curta, é pequena. Tá? Perfeito. Bom, eu estava me recordando aqui, doutor Sérgio, uma vez eu entrevistei, já há muitos anos, num outro programa que eu fazia antes do Direito no Ar, um colega nosso que ele me disse uma coisa que me deixou estarrecido, que ele disse o seguinte: olha, essa história da impunidade é só a ponta do iceberg, porque a gente olha ali em cima os casos que foram levados até a polícia levou até o Ministério Público levou até a Justiça, e a pessoa foi absolvida por falta de provas, foi absolvida pela prescrição, e aí a gente diz, aí está a impunidade. E ele disse, não, a impunidade é muito maior do que isso, porque tem muitos mais casos, um número é muito maior do que esses, em que as pessoas são investigadas e não são punidas, tem um número muito maior daqueles casos que nem sequer chegam ao conhecimento da polícia. Ou se chegam, são engavetados, porque o número é enorme, e aí acaba tendo as prioridades, os casos que chamam mais atenção, que tem mais cobrança da mídia, das pessoas, de alguém influente, não sei o quê. De fato, a gente teria como quantificar isso, doutor Sérgio? De fato, a impunidade é ainda maior do que a gente imagina? Perfeito. Só voltando um pouquinho o que eu falei aqui atrás, é o Estado absolutista. Tá? O Cesare Beccaria, ele era um grande crítico daquelas penas cruéis que se aplicavam à época do Estado absolutista, ali, pré-Revolução Francesa. Só para deixar esse parênteses aí. Mas voltando à sua pergunta, perfeito. Isso que você falou aí é o que a criminologia chama de cifra negra. Né? É aquela estatística ali, é aquele percentual de crimes que não entram nas estatísticas oficiais, ou seja, que sequer chegam ao conhecimento do poder público, tá? E que muitas vezes passam ao largo ali da justiça criminal. Então, se nós imaginarmos aí a questão, como você colocou, de prescrições, né, de nulidades processuais, de prazos procrastinados aí dentro do direito que podem levar à extinção da punibilidade, tá? Isso, de fato, é a ponta do iceberg, porque muito maior é a questão dessa criminalidade que efetivamente não chega nas estatísticas oficiais e que, portanto, passa ao largo. E isso aí é um fator de impunidade gigantesco, não tenha dúvida. E as razões para que isso aconteça são as mais diversas, né? Imagino eu. E uma delas volta àquele ponto que a gente conversou um pouco mais cedo, que é você não acreditar mais no Estado, né? Então a pessoa imagina assim: eu não vou denunciar, porque, primeiro, não vai dar em nada,
E segundo, eu ainda vou correr mais riscos, porque eu já fui vítima de um crime, e se eu denunciar, ainda posso ser vítima de outro pior, né? É por aí, doutor Sérgio? Perfeito, perfeito. Aí, mais uma vez, né, linkando com aquilo que a gente vem falando, a inefetividade, muitas das vezes, tá, do Estado. E aí a gente volta para a questão da inflação legislativa. Cria-se leis e leis e mais leis, tá, quando, na verdade, a atuação, no caso concreto, muitas das vezes, é deficiente. E aí isso gera um desestímulo no espírito do cidadão. Então, ao lado, né, da cifra negra e da criminologia que não chega ao conhecimento, uma parte disso, um percentual dessa criminalidade que não vem ao conhecimento do poder público, nasce exatamente dessa descrença que o cidadão termina alimentando em relação ao aparelho judiciário. Né? O judiciário, quando eu falo, não é só a justiça em si, é o aparelho persecutório de um modo geral. Tá? O aparelho encarregado de aplicar a lei penal no caso concreto. Isso desde a fase da investigação até a fase judicial propriamente dito. Então, isso gera um desestímulo no espírito do cidadão que imagina que o transtorno que ele vai ter, né, ali de se dirigir a uma delegacia de polícia, no eventual processo posterior àquilo, tá? Fora, dependendo da natureza do tipo de crime, o risco que ele está exposto. Para muitas das vezes, não haver uma efetividade, isso termina gerando um desestímulo no espírito do indivíduo, e aí compõe, né, um percentual que vai para aquela cifra lá que a gente falou da criminologia, que não chega ao conhecimento da máquina estatal. Muito bem. Estamos conversando com o doutor Sérgio Giacomi sobre acesso legislativo penal. Professor Sérgio, agora vamos fazer um link com outro assunto que me parece tem muito a ver com o tema da nossa entrevista. Me corrija se eu estiver enganado. Que é o seguinte: a gente está discutindo se há ou não um excesso de leis tratando de crimes no direito brasileiro e tal, se não seria mais importante, ao invés da gente estar fazendo leis, a gente ter uma justiça mais efetiva, uma polícia mais atuante, uma punição mais real, né? Me parece que a conclusão é essa da conversa até aqui. Mas aí, agora fazendo o meu papel de entrevistado, né? Por outro lado, a gente vê afirmações, doutor Sérgio, de que haveria o chamado ativismo judicial, quer dizer, a justiça atuando na lacuna do legislativo. Não é contraditório isso? Porque se discute se tem um excesso de leis e, ao mesmo tempo, se diz que o judiciário precisa atuar para suprir as lacunas legais. Não fica difícil de entender isso? Como é que o senhor explica isso para os seus alunos? Olha, veja bem, Heraldo, essa questão do ativismo judicial, tá? E aí, mais uma vez, a gente entra naquela seara em que você tem posições conflitantes, tá? Eu entendo, do meu ponto de vista, eu entendo que, de fato, esse é um problema, tá? De fato, esse é um problema, e principalmente quando a gente fala nas cortes superiores, tá? Porque muitas das vezes se busca ali complementar uma forma que não está efetivamente previsto em determinadas circunstâncias. Tá? Então, você tem, de um lado, né, porque eu entendo que são situações paralelas. Tá? Eu acredito que uma não exclui a outra. Então, em determinadas circunstâncias, você tem uma proliferação de legislações penais, tá? Muitas das vezes até ferindo a própria proporcionalidade, né? Penas graves para condutas não tão graves assim, tá? Por outro lado, em uma determinada seara em que efetivamente você não tem uma legislação específica ali, em alguns casos, tá? Não vamos generalizar aqui, em alguns casos, tá? Você tem esse avanço do Poder Judiciário ali com essa atividade interpretativa, muitas das vezes ao arrepio ali do que é colocado, né? Ou do que não é colocado na legislação, por uma atividade meramente hermenêutica. Tá? Então, assim, na minha perspectiva, eu não entendo como situações conflitantes, mas são situações correlatas em que tem o seu campo de colocação e que ambas as situações, do meu ponto de vista, são danosas. Tá? São situações ali que avançam e que terminam, de alguma forma, trazendo prejuízo aí ao mundo do direito de um modo geral, de um modo amplo.
Perfeito. Bom, doutor Sérgio, ainda dentro desse tema, embora eu, repita, não milite nessa área, não estude o tema, mas aqui e acolá a gente acaba lendo alguma coisa porque cai no nosso colo, né? Uma ou outra informação, uma notícia, um comentário, um artigo científico, enfim. É, e aí eu não me lembro quem disse, não registrei porque não me importava muito, não me interessava muito para o meu trabalho diário, mas eu lembro que alguém já disse que um dia, algum filósofo, né, que um dia, lá no futuro, a humanidade iria olhar para trás e iria fazer uma autocrítica muito severa por ter enjaulado outros seres humanos e tal. Isso é um ponto de vista, não é? Que prender as pessoas, tirar a liberdade das pessoas é algo, como o senhor disse no começo da entrevista, muito agressivo, né? Mas, por outro lado, olhando agora o direito penal sobre a ótica das vítimas, né? Uma pessoa tira a vida de outra. Acabei de assistir hoje, na hora do almoço, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, um documentário que está numa dessas plataformas aí de streaming, O Assassino do Baralho, que é um serial killer lá da Espanha, que matou, se eu não me engano, 5 pessoas, e a característica, a assinatura dele, porque geralmente os Já ouvi. assassinos em série, eles já viu, né? Eles têm uma assinatura, a assinatura desse cara é que ele deixava ao lado do corpo das vítimas uma carta de baralho, né? E por isso ficou conhecido como assassino do baralho. E aí, no final no terceiro episódio, que é o último episódio da série, a filha da primeira vítima, que era um porteiro de um prédio e tal, ela diz assim: esse cara que se entregou, parece que ele se entregou para não ser assassinado pelos verdadeiros assassinos. É, e aí eu tenho a sensação de que meu pai não foi vingado. Porque o cara que está preso não é quem matou ele e tal. Então não é difícil administrar isso tudo, doutor Sérgio. De um lado, o olhar da vítima, que quer punição, quer uma resposta, quer algum tipo de satisfação, né? Uma vingança, entre aspas. E do outro lado, a gente engaiolar as pessoas, enjaular as pessoas, e o que é pior, se as celas pelo menos tivessem um mínimo de dignidade humana, ok, o cara está pagando pelo erro dele, mas a gente sabe que a dívida é paga com juros, né, muito maiores do que ela devia ser paga. Como é que se equilibra tudo isso, doutor Sérgio? Eu acho que o senhor deve viver essa pergunta praticamente em todas as aulas, né? Todas. Heraldo, quando a gente trabalha isso, eu sempre digo o seguinte, gente, quando a gente lê a LEP, a Lei de Execuções Penais, né, que é a Lei 7.210 de 84, né, lá já se vão mais de 30 anos, tá, em que pese ela ter sido reformulada ao longo desses anos aí, tá, é uma coisa linda. Né? Então, você tem lá a garantia de assistência jurídica, né, de assistência material, assistência médica, educacional, tá? Você tem ali os institutos ali que visam exatamente essa transição do indivíduo que foi encarcerado para o retorno à sociedade, as saídas temporárias. Então, assim, você tem uma série de situações que o sentido é muito bom. Agora, o que eu penso sobre isso? Eu penso da seguinte forma, eu acho que um erro não justifica o outro, tá? Então, se nós olharmos, vamos tratar primeiro a questão da pena, tá? Realmente não é fácil. A pena privativa de liberdade, ela é muito agressiva. Mas se nós olharmos ao longo da história, como a gente falou agora há pouco, ali pré-Revolução Francesa, os abusos, por exemplo, do Estado absolutista, já foram bem piores. Né? Eram penas brutais, né? Se autorizava a tortura. Tá? Então, assim, a marcação com ferro quente, né? Tem inclusive um filme que eu sempre indico para os meus alunos, que é o filme O Nome da Rosa, né? Baseado no romance daquele professor italiano, Umberto Eco, tá? Então, assim, lá mostra algumas situações ali em que o Tribunal do Santo Ofício tratava, né, quando procedia a investigações. Então, assim, já foi muito pior. Né? Isso tem, ao longo das épocas, tem melhorado. Claro, é o ideal? Não. Mas eu penso da seguinte forma, tá? No momento, tá? Pelo menos no momento atual, tá? E penso eu, a médio prazo ainda, é o que se tem. É o que se tem. E aí você diz, tudo bem, Sérgio, mas a questão do encarceramento, né, a questão das violações de direitos humanos, como que fica isso? Bom, eu te respondo da seguinte forma, Heraldo. Eu penso que um erro não justifica o outro. Né? Então, assim, você tem sim que dar uma resposta
para a sociedade, uma resposta para aquela vítima ou para a família da vítima, caso a vítima já não esteja mais entre nós, tá? Você tem que dar uma resposta e isso não elide, isso não afasta o fato de que o Estado tem sim a obrigação, tá, de custodiar de forma digna esse preso. Então, nós temos uma situação aí de estado de coisas inconstitucionais dentro do nosso sistema penitenciário, tá? Mas um erro não justifica o outro. Tá? Então, assim, o Estado ele tem a obrigação de dar resposta à sociedade, de dar resposta à vítima ou à família da vítima, tá? E tem a obrigação de dar essa resposta de forma humanizada, tá? De dispensar um tratamento para esse custodiado, um tratamento humanizado. Tá? Claro que, como você muito bem falou, na prática a gente sabe que não é assim que acontece, mas volta ao que eu falei agora há pouco, um erro não justifica o outro. Então, hoje, no atual momento, e creio eu que ainda por um bom tempo é o que temos. Tá? Se nós pegarmos e analisarmos a evolução das penas, de fato, em que pese a privação de liberdade ser muito restritiva, mas melhorou, já foi bem pior. Tá? Agora, o que tem que se trabalhar é exatamente isso, é a responsabilidade do Estado na custódia dessas pessoas que infringem a lei penal e que, portanto, são submetidas à justiça penitenciária. Não, sem dúvida, o senhor tem razão. E enquanto o senhor falava, eu estava lembrando aqui, se a gente for mesmo lá no começo, né, do direito, lá na primeira fase do direito romano bárbaro, dos julgamentos divinos, as ordalhas e tal, aquelas penas lá, as coisas eram realmente muito piores, muito mais complicadas. A gente já avançou bastante, mas, claro, precisamos avançar ainda mais. E aí, doutor Sérgio, para fechar, eu costumo dizer que para a maioria, ou talvez para a totalidade dos problemas que a gente tem, a saída é uma só: educação. Inclusive, o senhor falou isso durante a sua entrevista. A gente só vai chegar realmente a um estado de coisas em que tudo seja mais inteligível, mais justo, mais compreensível, a partir do momento que a gente tiver mais educação. O senhor concorda com isso, doutor Sérgio? Integralmente, mais uma vez, você foi perfeito, cirúrgico, professor. Concordo integralmente. Eu acho que é o seguinte: o homem educado, ele tem uma expectativa de vida melhor, ele contribui de forma mais efetiva para a sociedade, ele morre menos, ele mata menos, ou seja, ele tem uma condição de se colocar no tecido social de forma muito mais produtiva e se comportar de acordo com as expectativas que dele se espera. Tá? Então, assim, educação é acima de tudo, vem sempre. É aquilo que a gente falou, que você bem colocou lá atrás. Muitas das vezes o Estado fica enxugando gelo, tá? Tratando ali o sintoma, mas não faz um trabalho efetivo na causa. Enquanto tivermos nisso, girarmos em torno do próprio eixo. A gente não vai a lugar nenhum. Infelizmente, o que vamos ter são essas cenas que a gente vê de invasões a favelas, de tiroteio, né, de inocentes sendo mortos, né, a comunidade que está ali refém da criminalidade e que se vê ali no fogo cruzado entre essa criminalidade e o braço armado do Estado, que é quando chega. O Estado só entra lá com o braço armado, mas não entra com educação, não entra com saúde, não entra com políticas públicas. Então, assim, perfeita a sua colocação. Eu penso que a base de tudo é a educação, para tentar, aí, de alguma forma, e isso a gente vê em países aí, né? Se você pegar, por exemplo, o Vietnã, né, que teve ali a guerra do Vietnã ali nos anos 60, ali, ou seja, em mais ou menos 50 anos, hoje o Vietnã está muito à frente do Brasil em termos educacionais, né? 50 e poucos anos, a gente pode colocar assim. Então, exemplos não faltam. Muito bem. Bom, doutor Sérgio, eu não conheço a realidade do nosso sistema prisional. Nunca tive nem a curiosidade, nem a oportunidade, e confesso também que nunca procurei ingressar numa penitenciária e tal. Então, o que chega para a gente talvez seja uma pequena amostra do que realmente acontece. A gente acaba tendo mais contato quando vê algum filme, alguma notícia e tal. Mas uma coisa é certa, né? Nos últimos anos, aqui no nosso estado, parece que houve uma melhoria nesse aspecto, né? Porque a gente lembra que num passado não muito distante, a gente tinha rebeliões, fugas,
assassinatos, até com decapitação e coisas desse tipo. E hoje a gente não ouve falar em nada disso, né? Parece que está havendo também uma melhoria nesse aspecto, as pessoas que estão presas estão sendo melhor tratadas e estão trabalhando mais, produzindo mais. A gente vê aí alguns prêmios, alguns projetos, a confecção de material para ser usado nas ruas e tal, brinquedos, não sei o quê. Enfim, será que o caminho seria esse? Perfeito, com certeza. De fato, tem sim dado uma melhorada nos últimos anos, com certeza, tá? Seria o ideal? Não, mas a gente vem evoluindo nesse ponto, tá? Podemos pegar, por exemplo, iniciativas como a PAC, né, que é a Manda ao Próximo, Amarás a Cristo, que faz um trabalho muito bom ali junto à população carcerária, ajudando na reintegração, na ressocialização desse pessoal. E, assim, é um trabalho fantástico. Quem tiver a oportunidade de conhecer, eu indico, tá? Eu sugiro, porque é um trabalho excelente. E no ponto de vista, e na perspectiva das condições carcerárias, é aquilo que a gente falou. É o ideal? Não. Tem muito a se melhorar? Tem. Mas, de fato, sim, houve uma melhora. Perfeito. Bom, doutor Sérgio, a conversa muito boa, muito rica, muito elucidativa, muito didática, e não poderia ser diferente, porque eu conheço o seu trabalho bem de perto, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Então, eu quero mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade em conversar conosco e abro espaço agora para suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer pelo convite, tá? Para mim é uma honra estar aqui no seu programa que é muito conhecido aí no âmbito da sociedade maranhense e muito conhecido também no âmbito da nossa comunidade acadêmica, tá? Você, como além de um amigo, um grande professor do direito e também um profissional da comunicação, tá? Eu só tenho a agradecer e dizer o seguinte: sempre que precisar, seu amigo está às ordens aqui. Com certeza. Veio a primeira vez, certamente vai voltar muitas. Com certeza. Obrigado, então, professor Sérgio Giacomi. Foi um privilégio conversar com o senhor sobre excesso legislativo penal. Então é isso. Um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem. Um abraço, professor. Boa noite.